Uma situação extraordinariamente inusitada, envolvendo Max Verstappen, marcou a atual temporada de 2025 da Fórmula 1. E o que inicialmente pareceu ser um momento quase cômico, pode ter desvendado questões muito mais profundas sobre o funcionamento interno da categoria máxima do automobilismo. O atual tetracampeão mundial foi flagrado removendo uma toalha do interior do seu monoposto durante uma sessão oficial de treinamentos livres, mas existe muito mais por trás dessa história do que uma simples questão de ter sido esquecido. Quando examinamos os pormenores da situação, o cenário se torna consideravelmente mais intrincado e alarmante do que aparenta. No decorrer da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Hungria, Verstappen executou uma ação que jamais deveria ser realizada por qualquer competidor. Ele retirou ambas as mãos do volante, abandonou sua trajetória na pista e começou a vasculhar o interior do cockpit, como se buscasse por algo extraviado. O objeto encontrado foi uma toalha facial que permanecera esquecida no interior do carro da Red Bull. É exatamente neste ponto que se inicia a controvérsia que vem gerando divisões de opinião no paddock e questionamentos sobre os protocolos internos de uma das escuderias mais vitoriosas dos últimos anos. A questão inicial que surge naturalmente é bastante direta. De que maneira uma toalha permanece esquecida no interior de um monoposto de Fórmula 1 antes de uma sessão oficial? Estamos falando sobre a Red Bull, reconhecida como uma das organizações mais estruturadas e profissionais do grid atual, agora sob a liderança de Laurent Mekies. Como tal falha consegue passar despercebida por toda a estrutura técnica, incluindo mecânicos, engenheiros e o próprio piloto durante os procedimentos pré-sessão? São inúmeros profissionais verificando cada detalhe minucioso antes do veículo deixar o box. E mesmo assim, um objeto desses consegue ser negligenciado. A explicação oficial apresentada pela Red Bull sugere que a toalha teria deslizado do colo de Verstappen para a lateral do assento durante sua permanência no box, passando despercebida por todos os envolvidos. Contudo, será esta realmente a versão completa dos fatos? A justificativa apresentada pelo holandês aos comissários da FIA revelou aspectos ainda mais inquietantes. Ele defendeu que descartar a toalha externamente ao carro seria mais seguro do que retornar aos boxes, considerando que ela poderia interferir próximo aos pedais e comprometer totalmente o controle do veículo. Se tal afirmação procede, enfrentamos uma situação significativamente mais séria do que imaginávamos inicialmente. Reflitam sobre esta questão. Se um simples tecido pode representar um risco de segurança tão substancial a ponto de justificar uma manobra arriscada em plena pista de corrida, o que isso revela sobre os protocolos de segurança das equipes? Steve Knowles, o novo responsável regulamentar da Red Bull, que assumiu o lugar de Jonathan Whitley, confessou que se tratava de uma situação inédita e que buscou intensamente nos arquivos da equipe por casos similares, sem encontrar qualquer precedente. Esta confissão é esclarecedora porque demonstra que nem mesmo uma equipe com décadas de experiência possuía preparação para gerenciar algo aparentemente tão elementar. A FIA optou por aplicar somente uma advertência à Red Bull, considerando tratar-se de um objeto flexível e não de algo rígido que pudesse ocasionar danos mais significativos. Entretanto, Knowles reconheceu que a decisão foi condescendente e que a argumentação sobre a toalha poder alcançar os pedais foi um tanto forçada. Ele declarou explicitamente que foi um salto lógico um pouco exagerado, mas que os comissários necessitavam estabelecer um precedente para prevenir situações semelhantes futuramente. Esta franqueza de Knowles é notável, mas também revela certa incerteza sobre como tais situações deveriam ser administradas. O problema fundamental é que este episódio suscita questionamentos muito mais profundos sobre a pressão que as escuderias estão vivenciando nesta temporada.
Estaria a Red Bull atravessando um período de desorganização interna que ninguém está reconhecendo publicamente? A partida de Jonathan Whitley para a Sauber, agora denominada Kick Sauber, criou uma lacuna na estrutura regulamentar da equipe que pode estar propiciando este tipo de erro fundamental. Whitley era reconhecido por sua atenção minuciosa aos aspectos regulamentares, e sua ausência pode estar gerando falhas que anteriormente não existiam. Existe também outro aspecto que não está sendo debatido. Por qual motivo Verstappen não comunicou instantaneamente via rádio sobre a presença de um objeto solto no cockpit? Por que optou por resolver a situação independentemente, arriscando não apenas sua própria segurança, mas também a de outros competidores que poderiam passar pelo local onde a toalha foi descartada? Esta atitude individual pode sugerir uma transformação no comportamento do tetracampeão, que possivelmente está sentindo maior pressão para solucionar problemas sozinho, especialmente num momento em que a Red Bull não mantém a dominância das temporadas anteriores. A comparação com casos similares anteriores é inevitável, porém, como o próprio Knowles confirmou, não existem precedentes históricos. Isso torna o episódio ainda mais relevante, pois estabelece um novo parâmetro sobre como a FIA administrará objetos soltos no cockpit. A advertência pode ter sido branda nesta ocasião, mas as próximas equipes que cometerem erro semelhante não desfrutarão da mesma benevolência. Esta situação cria um precedente perigoso, onde as escuderias podem se sentir encorajadas a testar os limites do que é considerado aceitável pelos comissários. O momento deste incidente também desperta suspeitas. A Red Bull vem enfrentando desafios técnicos e regulamentares durante esta temporada, com Max Verstappen tendo que dividir sua atenção entre manter seu padrão de excelência nas pistas e adaptar-se às mudanças na estrutura interna da equipe. A pressão sobre o holandês para manter resultados consistentes pode estar criando um ambiente onde detalhes menores começam a ser negligenciados. E quando se trata de Fórmula 1, detalhes menores podem ter repercussões enormes. Adicionalmente, este episódio da toalha ocorre num momento em que todas as escuderias estão sob máximo escrutínio da FIA quanto aos procedimentos de segurança. Qualquer deslize, por mais insignificante que possa parecer, pode resultar em penalidades severas capazes de definir campeonatos completos. A Red Bull foi beneficiada desta vez, mas conseguirá manter este padrão de precisão pelo restante da temporada? Especialmente considerando que outras escuderias como Ferrari, McLaren e Mercedes estão progressivamente mais competitivas e preparadas para aproveitar qualquer vacilo. A reação de Knowles também revela aspectos interessantes sobre a nova dinâmica da equipe. Ele demonstrou transparência ao admitir que a argumentação foi exagerada e que a penalidade foi condescendente, uma postura que Jonathan Whitley talvez não adotaria com tanta facilidade. Esta mudança de abordagem pode indicar uma adaptação necessária da Red Bull às novas realidades regulamentares da categoria, mas também pode sinalizar uma perda de autoridade e controle sobre as narrativas internas. Um aspecto adicional que merece consideração é o impacto psicológico que este tipo de incidente pode exercer sobre o próprio Verstappen. O holandês está habituado a manter controle absoluto sobre cada aspecto da sua performance, e ser surpreendido por algo tão elementar quanto uma toalha esquecida pode comprometer sua confiança nos processos internos da equipe. Isso pode gerar um efeito em cascata, onde ele passa a questionar outros procedimentos e protocolos que sempre funcionaram impecavelmente. Finalmente, este incidente da toalha pode aparentar ser insignificante inicialmente, mas na realidade expõe vulnerabilidades organizacionais que podem ter impactos muito maiores no desenvolvimento da temporada. Se uma equipe do nível da Red Bull pode cometer um erro tão básico quanto esquecer uma toalha no cockpit,
Que outros detalhes importantes podem estar sendo negligenciados? Existirão outros problemas estruturais que ainda não foram revelados? A questão que permanece é se este episódio foi realmente um acidente isolado ou se representa o sintoma de problemas mais profundos que a Red Bull prefere manter em segredo. A temporada de 2025 ainda está em seus estágios iniciais, e incidentes como este podem ser indicativos de uma tendência preocupante que pode prejudicar as ambições da equipe. Qual é sua opinião sobre esta situação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as controvérsias e bastidores da Fórmula 1 que outros canais não apresentam.